Oi, o meu trabalho é sobre o pensador Thomas Robbins, um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. Defendeu a monarquia até o fim de sua vida. O Estado devia ser forte com o poder centralizado. Trabalhou como preceptor. Em 1634, na Inglaterra, escreve e distribui o primeiro livro de sua trilogia filosófica, que foi De Saive, O Cidadão. Era uma defesa da monarquia às vésperas da Revolução Inglesa de 1642. Sua defesa do absolutismo o condenou ao exílio após o êxito da Revolução que instaurou mais tarde a República de Croen. Em 1651, ele escreve e publica o seu livro Leviatã, um dos principais livros dele. Ele descreve a sua teoria contratualista e justnaturalista e defende a monarquia como regime político capaz de combater o estado de natureza humana. Em 1651, retorna à Inglaterra escrevendo e publicado De Corpore, o Corpo. Em 1655 ele publica. Em 1658 ele publica De Humane, que seria o homem. Principais ideias. São dois aspectos como centrais na Hobbesiana na obra. O primeiro do campo filosofia teorética ou teórica e outra prática. No campo teórico, Robbins era empirista, defendendo que não tinha qualquer tipo de representação mental anterior à experiência, mas a grande produção filosófica dele estava ligada à filosofia prática, à filosofia política, seria. E no campo político, ele defendeu o estado de natureza humana como um momento de inaptidão natural para a vida social. A sociedade como uma composição complexa de átomos, que são os indivíduos. O contrato social como formação da comunidade humana que retira o homem de seu estado de natureza. E a necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre as pessoas. Contrato social. Para ele, os seres humanos precisavam da intervenção de um corpo estatal forte. Leis rígidas por monarquia forte também, para saírem do estado natural e entrarem no estado civil. Ele afirma em seu estado de natureza: o homem é o lobo do homem. O estado civil seria a solução para uma convivência boa. O ser humano abriria mão da sua liberdade e para ter paz com os outros, viver em uma união mais estável, ter mais paz na sociedade. A propriedade privada para Thomas não deveria existir. Obras. Daí eu vou comentar um pouco mais sobre as obras dele, que foi De Saive, a primeira da trilogia dele. Primeira parte de uma trilogia composta por livros que falam sobre a condição humana em seu estado natural por meio da liberdade, a religião e o governo. A segunda foi De Corpore. Daí a segunda parte da trilogia dele é um livro que envolve filosofia e ciências naturais. Nele, o Thomas fala sobre a necessidade de se entender o movimento como cerne do trabalho filosófico. E o terceiro foi De Humane, fala sobre as paixões humanas e sua inclinação natural que pode levar à promoção da guerra. Leviatã. O Leviatã é um livro dele, a obra mais conhecida. Ele escreve a teoria política dele contratualista, completa, mais completa. Ele escreve em inglês, ao contrário dos outros livros dele e do que era feito na época,
porque era comum eles escreverem, mas em latim, os outros intelectuais também escreviam os livros em latim. O objetivo desse feito era que a população inglesa, em meio à crise da monarquia, pudesse ler e entender a necessidade da instituição monárquica na formação política da sociedade. O Leviatã é um monstro marinho descrito no Antigo Testamento, que tem característica o seu tamanho e sua força, e a ideia é que ele protege as criaturas marinhas menores. O Estado para Robbins, sob sua monarquia, seria um Leviatã, que protegeria os seres humanos, criaturas frágeis da própria maldade humana. Thomas defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se eles concordavam em se submeter a um poder absoluto e centralizado. A sua filosofia política, a filosofia dele, foi analisada pelo cientista e também político Richard Tuck como uma resposta para os problemas que o método cartesiano. Esse método cartesiano seria o cartesianismo, que seria um movimento intelectual suscitado pelo pensamento filosófico de René Descartes, que seria Cartesius, durante o século XVII e XVIII. Introduziu para a filosofia moral. Esta filosofia era vista como uma tentativa de embasar uma teoria coerente de uma formação social puramente no fato das impressões em si. A partir da tese de que as impressões sensoriais são suficientes para o homem agir no sentido de preservar a sua própria vida. Ideias notáveis dele seriam o estado de natureza, o contrato social e soberania bellum humani homens. Daí algumas frases do Thomas seria: o homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. O medo dos poderes invisíveis, inventados ou imaginados a partir de relatos, chama-se de religião. Primeiro viver, depois filosofar. A razão é o passo, o aumento da ciência, o caminho e o benefício da humanidade é o fim. Estou para realizar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Daí eu coloquei mais 3, que é: um homem não pode abandonar o direito de resistir àqueles que o atacam com força para lhe retirar a vida. Os costumes são resultados do hábito convertido em caráter. E daí a última que eu coloquei seria: a ociosidade é a mãe da filosofia. Empirismo. O empirismo defende que todo o conhecimento ocorre na experiência prática que temos diariamente, no dia a dia, que as nossas estruturas mentais somente aprendem por meio da vivência e das apreensões de nossos sentidos. Robbins retomou a teoria do conhecimento aristotélica para enumerar o conhecimento como despertar de vários graus, que seriam a sensação, a percepção, a imaginação, a memória e a experiência. Um dos filósofos empiristas seria o Thomas Robbins, que para quem o conhecimento é derivado da experiência, que é constituída pelo conjunto dos graus do conhecimento, que seriam a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a experiência. O materialismo na teoria do conhecimento de Thomas Robbins. Para ele, a mente humana é desprovida de qualquer sistema de representação anterior à experiência. Publicidade. Robbins considera a mecânica estudo do conhecimento das ciências natural ou física.
como um modelo para sua psicologia e também para sua sociologia. Ele parte do conhecimento de indivíduos isolados como átomos, que seriam os corpos inorgânicos, imutáveis ou eternos, e fazem a analogia com os homens no estado real de natureza. Ainda, segundo Robbins, segundo ele, os sonhos são causados por perturbações que de alguma parte do corpo interna que provocam sonhos diversos para perturbar diversas. Com isso, ele critica as religiões e os costumes que estimulam a imaginação forte, tornando as pessoas supersticiosas e despreparadas para a obediência civil. Devemos entender que para Thomas, para Robbins, fora da nossa mente há apenas matéria em movimento, como se fossem feixes de luzes desorganizados. Quando captamos esses feixes, a mente organiza esses dados, criando um mundo artificialmente através da linguagem, que seria artificial. Da mesma forma, se cria um mundo ilusório para si, um mundo imaginário, ou os indivíduos coletivamente podem criar um mundo comum para si. Bom, então o meu trabalho, a minha pesquisa seria da Thomas Robbins e seria isso.